dia. A região do Vale do Itajaí é uma das que tem os maiores índices de produto interno bruto de Santa Catarina. Uma região próspera que cresce a cada ano. Mesmo assim, como todo o Brasil, a região passa por dificuldades. O desemprego aumenta progressivamente. As empresas precisam conviver com a recessão. A mesma recessão que as autoridades econômicas em Brasília insistem em dizer que não existe. A recessão e desemprego são dois assuntos, entre muitos outros, que vão ser debatidos no Seminário de Avaliação do Planejamento Socioeconômico do Médio Vale do Itajaí, que vai acontecer na FURB. Para falar sobre esse assunto, sobre esses temas e esses assuntos, estão no RBS Comunidade de hoje o organizador do seminário, o professor da FURB, Vitor Fernando Sassi, o vice-prefeito de Blumenau, o senhor Wilson Souza, e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Têxteis de Blumenau, sindicalista Osmar Zimmermann. Passamos a primeira pergunta para o professor Vitor Fernando Sassi, que quer falar sobre um pouco mais de como é que vai ser esse seminário, da importância desse seminário. Bom dia, professor. Bom dia. Esse seminário, ele decorre de uma situação da atual conjuntura, digo até mundial, que é o desemprego, e que nos afeta sensivelmente. Com a globalização da economia, nós nos sentimos bastante precários. Nós sabemos que hoje a situação do Médio Vale do Itajaí, onde Blumenau assume uma posição de destaque por ser a cidade polo, apresenta problemas bastante sérios se nós enfocarmos a estrutura econômica. Nós somos basicamente lastreados na indústria têxtil e de confecção, onde 60% da mão de obra é absorvida. E esse setor mundialmente apresenta uma renovação a qual nós não estamos acompanhando. E isto nos deixa hoje sensivelmente em posição de fragilidade. A verdade é que a FURB, ela é uma instituição que nasceu da comunidade e hoje ela tem que dar respostas a essa comunidade que está passando por uma crise. E esta crise, ela está não apenas envolvendo a economia, mas também a sociedade. Nós geramos neste ano, só nesta região, mais de 10 mil desempregos. E a tendência é aumentar. Então, a FURB quer assumir uma postura não de comando de um processo de reversão, mas de monitoramento, ouvindo a comunidade, as lideranças, sobre áreas onde nós podemos investir, onde nós podemos realocar esta mão de obra que se tornou agora disponível e também evitar que este processo continue. Então nós temos áreas extremamente dinâmicas que podem ser desenvolvidas, onde a universidade tem que se envolver, formando profissionais, técnicos, e para isso nós temos estrutura, além do SENAI, além do SENAC, do SEBRAE, são órgãos que devem se voltar para esta reformulação. E nós estamos, então, no dia 29 e 30, no Hotel Imoblau, reunindo lideranças do Médio Vale do Itajaí para que nos digam exatamente a extensão do problema e como nós vamos encaminhar essas soluções. Interrompendo o senhor aqui um pouquinho, no caso, qual é o objetivo principal do seminário? É fazer essa avaliação mesmo, esse levantamento técnico e geral da situação no Médio Vale? Sem dúvida. Nós queremos colocar na mesa a situação difícil que nós encontramos e também determinar diretrizes, porque o que acontece normalmente com seminários, congressos e reuniões é que se chega a conclusões e depois ninguém as implementa. Hoje nós estamos convencidos de que a universidade deve assumir essa postura. Ela vai ter que se organizar também para isso. Então nós temos potenciais enormes ainda por explorar na nossa região. E a FURB, por ser um centro de inteligência, de convergência, uma entidade neutra, que não tem nenhuma vocação política, nenhuma vocação de gerar lucros para si, diretamente, vamos assim dizer, ela pode, com autoridade, né, com confiabilidade e credibilidade, assumir esta postura comunitária. E nós vamos, então, em 12 câmaras setoriais, que não abrangem todas as áreas econômicas e sociais do município, mas aquelas que nós detectamos como potencialmente mais viáveis de serem trabalhadas a curto prazo,
e a médio prazo também, trabalhar em cima destas câmaras setoriais para exatamente ali detectar pontos de fragilidade e de potencialidade. Porque se nós temos problemas, nós temos soluções e nós temos potencialidades fantásticas nesta região. E é justamente isto que nos move neste seminário, pela certeza que nós temos, pela capacidade que nossa gente apresenta de darmos uma resposta adequada a esta situação de instabilidade, como disse, internacional. Professor, o turismo passa por isso? A região do Médio Vale do Itajaí pode usar o turismo como uma saída? Mas, sem dúvida, talvez, junto com a construção civil e com a agricultura, são setores que têm resposta mais rápida para agregar um contingente de mão de obra e gerar renda à nossa região. Basta ver que nesta semana que passou agora nós tivemos a presença da gerente financeira do BNDES, que aqui em Blumenau fez a exposição, inclusive, de recursos que estão disponíveis, não para grandes empreendimentos, também os grandes, mas também para pequenas iniciativas, num leque variadíssimo de opções, e que nós não podemos perder essa oportunidade. É R$1 bilhão que o BNDES coloca à disposição do setor turismo. Ok, professor. No próximo bloco do RBS Comunidade, a vinda da Renault para Itajaí, entusiasmando os empresários aqui da região. Um minuto só. Já estamos no segundo bloco do RBS Comunidade deste domingo, falando sobre economia no Médio Vale do Itajaí. Vice-prefeito Wilson Souza, essa semana foi dado uma grande notícia aí para a região que o pessoal da Renault se entusiasmou bastante em colocar a fábrica em Itajaí. Como é que ficaram essas negociações e o que os franceses vieram fazer aqui? O que eles acharam aqui da região? Bom, esse é um processo que já veio ocorrendo desde 1993, quando nós demos início a esse processo de atração, levantando o potencial de Santa Catarina e do Brasil. Em função de uma análise macroeconômica a nível regional e a nível mundial, nós percebemos isso que o professor Sassi colocou no primeiro momento, que a região tem uma concentração têxtil extremamente positiva, né, mas que com a reestruturação do setor no mundo ela pode gerar um volume de desemprego preocupante. Havia necessidade de diversificar. E um dos setores que iria crescer no mundo e que está crescendo, e no Brasil mais do que no mundo, é o setor automobilístico. Fizemos esse trabalho. Hoje as empresas são globalizadas, elas precisam comprar e vender para o mundo inteiro. E principalmente a Renault, que já atua na Argentina, ela precisa integrar uma fábrica no Brasil com uma fábrica na Argentina, tanto a nível de produção quanto a nível de comercialização. As duas fábricas funcionariam como uma única empresa, né? Uma fabrica um determinado modelo, outra fabrica outro, mas vão usar componentes e peças em comum. Ou seja, vai haver uma troca muito grande de produtos, de mercadorias e de serviços. E essa troca vai se fazer pelo mar, por portos, que ainda é a forma de transporte mais barata que há no mundo. Nós detectamos isso e esse é um processo que ele vem por escala. Nós iniciamos com aí da França, depois trouxemos para cá técnicos da Renault. Posteriormente, no início do ano passado, um dos diretores da Renault, o diretor de suprimento, o Monsieur Michel Collin, ele esteve aqui especificamente para ver a questão de portos, né? E nós sabemos que os portos brasileiros, na sua maioria, têm problemas. E que os melhores portos, a nível de produtividade, de agilidade, de rapidez, são os portos de Santa Catarina. E nisso, a condição de Itajaí despontou extremamente favorável, né? Até um detalhe, né? Nós tínhamos, primeiro, estava um navio desembarcando veículos da Índia para o Paraguai. Isso foi positivo porque ele viu que era possível, né? Depois nós estávamos visitando os depósitos, os terminais no porto, é aquilo muito limpo, muito organizado, e tinha uma grande máquina dentro de um caixote, era uma máquina de impressora, até era uma máquina para Baumgarten, e para fora do caixote saíam manômetros, né, com vidro, e aquilo estava inteiro. Aí ele me chamou e disse, ó, você está vendo, Wilson? Em qualquer lugar do mundo, se fosse em Hamburgo, em Rotterdam, em Singapura, isso aqui estaria quebrado. Mas aqui não está quebrado. Isso é sinal de qualidade do serviço. Esse foi um pequeno detalhe que me impressionou.
Então, hoje a Renault, paralelamente a isso, a Renault fez um trabalho de análise do mercado brasileiro e das condições de produção junto com a Mercedes. A ideia era fazer uma fábrica só, que teriam duas linhas de produção, uma da Mercedes e uma da Renault. Isso foi desenvolvendo, nós trouxemos para cá o vice-presidente da empresa, né, o Patrick Fort, que esteve com o Paulo Afonso. Posteriormente, nós trouxemos o presidente da Renault, Luiz Schweitzer, e agendamos reuniões com o presidente da República, com os ministros, Pedro Malan, Zé Serra, né? E depois houve um anúncio oficial disso na França. Bom, nós estivemos na França acompanhando o Paulo Afonso e lá o próprio Pierre Poupel, que hoje é o presidente da Renault na Turquia, mas que vai tocar o projeto do Brasil, ele e o Gomes, que é o diretor da área internacional, nos disseram o seguinte: olha, o estudo que nós temos de localização é o mesmo estudo da Mercedes. E, curiosamente, quando nós estávamos em Paris, a Mercedes anunciou na Europa a fábrica no Brasil, e isso teve uma repercussão muito grande na França. Por isso é que se dizia. Bom, e ao que tudo indica, e um dos primeiros contatos que a Mercedes teve em Santa Catarina também foi com a Prefeitura de Blumenau. Nós fizemos um longo trabalho, nós fizemos todo o fornecimento de informações, as primeiras informações, alugamos helicóptero, avião para filmar o Porto de São Francisco, o Porto de Itajaí, né, as interseções rodoviárias, ferrovia. E isso, para mim, foi altamente positivo quando o Poupel falou na França: olha, nós temos o mesmo estudo de localização da Mercedes. E nesse sobrevoo que vocês fizeram da última vez, ele já ficou entusiasmado e decidiu. Por que ele decidiu por Itajaí? Pois é, mas aí vem. Bom, então aí o que acontece? A Mercedes deve anunciar agora, no dia 27, né, na Feira Brasil-Alemanha, em São Paulo, a locação da fábrica dela. Informações que eu tenho de dentro da Mercedes apontam que essa locação será Joinville. A compra da Tupi pelos fundos de pensão e a venda para a Tupi da fundição da Mercedes apontam nesse sentido. A Tupi vai se preparar para ser a maior fábrica de produção de motores a gasolina do país. Isso é fundamental. Ora, então o que acontece? Se a Mercedes vem, ela vai desenvolver na periferia da fábrica uma série de indústrias de componentes e de autopeças, de provedores. Ora, vai se tornar muito mais econômico se uma outra empresa vier, porque essa estrutura vai servir as duas, vai diluir custos. Então é muito provável que a Renault também venha nessa decisão. Bom, aí é uma questão logística. Por exemplo, a Renault precisa de 1 milhão, de uma área de terras de 1 milhão de metros quadrados. Ela vai fabricar 120 mil automóveis no primeiro momento e já tem que expandir essa fábrica para 250 mil automóveis. Além disso, ela precisa de uma área de mais uns 5 milhões de metros quadrados para organizar os provedores, os fornecedores, né? Por exemplo, uma fábrica de motores, eventualmente. Tem que estar perto, né? Quem vai fabricar o para-choque, o para-brisa, o amortecedor, o escapamento. Então, precisa estar uma periferia da fábrica. E Blumenau, todos nós sabemos, a grande dificuldade de Blumenau é com relação à área. Eles estiveram sobrevivendo, tivemos já no imóvel da companhia Jensen, né? Eles gostaram muito, mas acharam um pouco montanhoso. Tanto é que o Pierre Poupel, eu tenho uma boa relação com ele. A gente fez brincadeira. Quando nós estávamos no aeroporto, ele viu aquilo tudo plano e disse: então você me dá essa área, né? Aqui é tudo plano. Eu disse: não, pode levar a área, não tem problema, porque nós vamos fazer o aeroporto nas montanhas que você disse que tem lá na companhia. Foi muito positivo isso, né? E também o francês tem um conceito da questão ambiental um pouco diferente da nossa. Nós, por exemplo, não teríamos muita dificuldade de fazer um projeto, claro, que não tivesse, né, um impacto ambiental mais violento de arrasar uma montanha. Agora, para eles, que é um investimento de $1 bilhão, ter esse problema é um pouco difícil. Então, a região de Itajaí chamou a atenção exatamente por seguinte, porque ela é dotada de uma grande planície, né, há uma disponibilidade de áreas muito grande, né? E a questão do porto, que para eles é fundamental. Eu diria que essa fábrica ela vem em função do porto. Ela, se pudesse, estaria dentro do porto. Além disso, o próprio... em todo esse trabalho que a gente fez com os franceses, sempre o prefeito Arnaldo Schmidt, que é um entusiasta da sua cidade, ele sempre esteve presente. Né? E o Arnaldo Schmidt, a prefeitura de Itajaí fez colocações para a Renault extremamente positivas. Por exemplo, oferecer até um terminal privado para a Renault, a questão de uma área alfandegada para a Renault, né? A facilidade dos fluxos de navio e da Ok, Wilson, a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco. O RBS Comunidade volta logo depois do intervalo comercial, 1 minuto só.
Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do RBS Comunidade desse domingo, falando sobre desemprego na região do Médio Vale do Itajaí e a situação socioeconômica. Osmar, como é que vocês analisam, como é que o sindicato analisou a vinda da Renault, a possível vinda da Renault para Itajaí? Esse trabalho nós já estamos desenvolvendo com o Wilson há muito tempo, a gente está acompanhando isso há muito tempo, até foi uma proposta de campanha dele, e é um trabalho que a gente vem trabalhando muito em cima disso ali, porque nós sabemos hoje que Blumenau tem que buscar alternativa. Ela não pode mais ficar centrada na indústria têxtil, porque a indústria têxtil, ela concentrava muita mão de obra e hoje, com novas tecnologias, com o melhoramento da produção, a tendência é criar um desemprego estrutural dentro da indústria têxtil e isso nós já estamos sentindo, que a indústria têxtil ela vai produzir mais, com melhor qualidade e com menos empregados. Então, a indústria têxtil ela cai radicalmente e existe até uma previsão que na virada do século, a indústria têxtil de Blumenau, que já teve no nosso ramo em torno de 40 mil trabalhadores, ela não atinja 20 mil trabalhadores. E ela vai produzir 10 vezes a mais do que ela produzia há 20 anos atrás. Por quê? São novas tecnologias, é a produtividade e a qualidade que vem melhorando. E isso há uma necessidade dessa indústria se adequar dentro dos padrões internacionais, porque senão, se ela não fizer isso, nós não vamos ter daqui a 5 ou 10 anos 20 mil trabalhadores na indústria têxtil, nós não vamos ter mais nada. Ou ela se adequa dentro dessa nova realidade e começa a produzir com maior qualidade e com maior produtividade, ou a indústria têxtil ela acaba no Vale do Itajaí. Mas dentro disso tudo, nós temos que buscar mecanismo de substituição dessa mão de obra da indústria têxtil para mecanismos que tenham condições melhor de produção. E hoje a indústria automobilística é uma indústria que vem crescendo em todo o mundo, onde é uma indústria que vem, apesar de toda a tecnologia, empregando e dando condições de emprego e melhores salários. Porque a tendência mundial hoje é de você ter a redução da jornada de trabalho com melhor salário para dar um melhor poder aquisitivo e, consequentemente, por quê? Porque há uma melhor produção, há uma melhor qualidade e assim você busca uma melhor distribuição de renda. Não é a busca de maiores horas trabalhadas, mas sim diminuição dessa quantidade de horas trabalhadas e, consequentemente, com a qualidade e a produtividade, o aumento da massa salarial de cada trabalhador. Gostaria de fazer uma pergunta tanto para o Osmar quanto para o Wilson Souza aqui. Osmar, sendo uma região eminentemente têxtil, vai faltar mão de obra para o setor metalúrgico que pode entrar com a chegada da Renault aí? Veja bem, alguns setores até pode haver alguma dificuldade, mas eu não acredito, porque nós já temos alguma tendência, principalmente nós temos algumas indústrias metalúrgicas em Blumenau, em toda a região, e a população da região aqui é uma população de fácil adaptação. Ela se adapta muito rápido, porque é uma população que ela é voltada para o trabalho. Ela foi educada para o trabalho e, consequentemente, ela tem um preparo e uma agilidade muito rápida de se adaptar. É uma população que ela nasceu para trabalhar. É um povo trabalhador e que se adapta em qualquer setor. Então, por isso, eu não vejo essa dificuldade, porque em questões de pouco instrução e pouca preparação, ele já está adequado para um novo setor. E ainda dentro disso, nós já temos algum conhecimento e alguma vontade dentro do setor metalúrgico, porque o setor metalúrgico não é totalmente desconhecido para nós, nós já temos algumas empresas e também temos uma mão de obra muito qualificada que se adapta rapidamente. Okay, Wilson, a mesma pergunta. Veja bem, nós temos um levantamento da prefeitura que aponta que nessa região nós temos cerca de 35 mil pessoas aptas ou com possibilidade de trabalhar no setor metalúrgico. É isso que o Osmar coloca. O desemprego estrutural levou a demissões nas empresas, das áreas de manutenção, né? As empresas de tecelagem têm áreas de eletricidade, áreas de controles de comando numérico, área de eletrônica, área de metalurgia. Além disso, o Blumenau também tem uma importância significativa no setor metal mecânico do Estado. Nós temos a Autônomo, nós temos a Valtec, nós temos a VEG, nós temos a Mega, nós temos a Calhas Krieger, nós temos, enfim, uma série de empresas que estão aí formando. O Senai é um grande formador de mão de obra. Então, esse dado está na França, ou melhor, já está aqui com o pessoal da Renault, na oferta, nesse círculo da região do Vale do Itajaí, incluindo Brusque, incluindo Blumenau, incluindo até Jaraguá, nós temos uma oferta, tínhamos até outubro do ano passado, cerca de 35 mil pessoas que estavam desempregadas ou que eram autônomos com possibilidade de trabalhar nisso. E só para ser bem rápido,
Não há necessidade de uma mão de obra mecânica, porque não há muito trabalho físico. O que há numa fábrica hoje, pelo grau de automação, o trabalhador é altissimamente qualificado, ele tem que ser um técnico em informática e em eletrônica, né? Porque ele vai controlar computadores e robôs. Ok. Professor, rapidamente, quando é que vai começar o seminário e quando é que o pessoal pode se inscrever? Bom, eu quero fazer o desafio a todos aqueles que têm algo a trazer de contribuição para que nós possamos superar os problemas do desemprego em Blumenau, que compareçam ao seminário de avaliação e planejamento socioeconômico do Médio Vale do Itajaí, que será no dia 29 e 30 no Hotel Imeblau, e as inscrições ainda continuam abertas na universidade. Pode me procurar lá no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Ok. O desafio está feito aí pelo professor Sassi exatamente para isso. O pessoal tem que ir lá para ver o que pode ajudar nesse desenvolvimento. Está aí a Renault e está aí todo mundo querendo trabalhar. O RBS Comunidade desse domingo fica por aqui, desejando para você um bom começo de semana. RBS Comunidade.